Mas vamos lá, então. Então, o tema dessa live é como criar métodos eficientes para ter mais tempo e mais resultado, tá? O primeiro passo é entender o que é um método, né? E quando você vai utilizar, em quais momentos você vai utilizar um método, para que criar métodos, para que entender um pouco mais sobre isso. Então, primeiro, um método ele é um procedimento, ele é uma técnica, ele é algum meio para você realizar alguma atividade, né? Então, tudo que a gente faz hoje, repetidamente, vamos dizer assim, ou até a gente vai fazer pela primeira vez, ou uma única vez, você consegue criar um método para executar aquela atividade, um procedimento, né? Um passo a passo para executar isso. Então, o método, simplificando, é basicamente isso. Você ter um passo a passo prático daquilo que você vai fazer para conseguir fazer aquilo da melhor forma possível. Porque toda vez que você vai começar, principalmente quando você começa alguma atividade nova, você não tem um método bem claro definido, você começa a fazer, simplesmente fazer. E aí, quando você vai fazendo, você vai entendendo, poxa, eu devia ter feito isso primeiro, devia ter feito isso depois. Então, o método é exatamente isso, é você saber qual é esse passo a passo, né? A ordem certa de você executar alguma atividade, alguma tarefa, o que quer que seja, né? Alguma coisa que você consegue fazer esse procedimento para conseguir executar. E aí, os métodos você vai usar ele de acordo com o tipo de atividade também que você está fazendo. Então, a gente tem tipos de métodos, né? Tanto método de trabalho, método para estudar, né? Tem vários e N metodologias, métodos que você pode utilizar para já diversas áreas. E você também tem que entender que a gente vai ter métodos para atividades mais operacionais, né? Que a gente tem que fazer no dia a dia, que não dependam tanto da nossa parte estratégica, né? Isso, como eu falo, independente se é na sua parte pessoal, profissional, toda vez que for nessa parte estratégica, é um modelo também diferente você pensar a metodologia para executar, né? Para você conseguir planejar, para você conseguir estruturar algo mais estratégico dentro do que você faz, beleza? Então, tem os tipos de métodos que você vai trabalhar, são vários, né? Eu vou passando aqui algumas dicas, vou te mostrando, vou mostrar um exemplo prático aqui, meio como eu falei, para que você consiga entender como é que é esse método, como é que aplicar um método de trabalho, tá beleza? Deixa eu continuar aqui só dando uma olhada, ver se tem ninguém, beleza. E aí, então, pessoal, voltando aqui, vamos para a parte de como criar o método. Qual seria o passo a passo para você criar um método, né? Agora é a hora de você anotar para você entender como que você vai criar um método, seja na sua vida pessoal, numa atividade física, seja na sua vida acadêmica, né? Estudando para uma prova, para uma disciplina, seja já dentro da sua rotina de trabalho, exercendo uma atividade específica. Para tudo você consegue, né, criar esses métodos e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, esse passo a passo. Então, o primeiro passo é você mapear todos os processos e atividades que existem, né, dentro do que você vai realizar. E como você vai mapear isso? Tem várias formas, né? Ou a mais prática é você entender o que vai ter nisso, né, no processo que está fazendo, e aí já vem até o segundo passo, que é realizando todo o fluxo das atividades e anotar cada um do detalhe, né, dos detalhes desse passo a passo. Por quê? Porque como você faz a primeira vez, às vezes você vai ficar pensando demais, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, será que tem isso, será que não tem aquilo? Claro que conforme você vai crescendo, você vai tendo mais expertise nessa questão de métodos, você vai criando isso, você vai já entendendo esses elementos que você vai ter que dividir para conseguir fazer. Mas no primeiro momento é mais fácil você fazer ele e aí ir adaptando, ou até testar. Vou começar primeiro desse jeito, depois eu inverto e começo do outro jeito, fazendo uma outra atividade antes. Então, você precisa entender tudo isso para conseguir estruturar o seu método de trabalho. Então, você vai mapear todos esses processos, realizando esse fluxo toda uma única vez e anotando cada detalhe do que você faz. Eu faço isso primeiro, isso depois, vai fragmentando, detalhando mesmo todo o passo a passo que é necessário para cumprir aquela atividade, tá? Para que você consiga depois os próximos passos, que é de fato planejar o método que você vai seguir através daquele passo a passo, tá? Então, primeiro faz, não realmente é melhor fazer para você entender todas essas etapas que você precisa. E aí depois o próximo passo é de fato planejar o método que você vai realizar aquela atividade. Então, anotou tudo, você vai perceber, isso aqui nem precisava ter feito,
Ah, isso daqui eu posso passar para cá. Ah, isso aqui não é, essa ordem está errada, ou esse aqui não precisava ter feito. Então, tudo isso você vai fazer nessa parte de planejar o método. E aí sim você vai descrever esse método passo a passo, tá? Já um detalhe aqui que eu vou explicar mais para frente também é que você como fazer, né? Aonde usar? Você pode usar ferramentas, né, que já existem em plataformas de gestão de atividades, planilhas, né? Enfim, vou falar aqui algumas ferramentas que você pode usar para descrever isso. É uma descrição mesmo, ou uma planilha, blocos, enfim, você vai descrever tudo isso. Na prática aqui que eu vou mostrar vai ficar mais claro e evidente tudo isso que eu estou falando. Mas aí você vai planejar o método que você vai fazer, o passo a passo dessas atividades, né? Então, vai listar todas elas e vai criar. Depois disso, você vai começar a fazer, ou seja, usar isso na sua rotina, no seu dia a dia. E é importante sempre avaliar ao longo de um período, avaliar como é que está sendo, para você depois otimizar o seu método. E otimizar ele cada vez mais, até que você tenha um método muito bom, que vai te economizar boas até horas do seu dia a dia naquelas atividades. Então, isso serve para tudo, como falei, para várias atividades. E aí você começa para as atividades mais complexas, que demandam mais tempo, mais energia, e aí depois você vai ver que tudo isso vai ficar automático para você utilizar nas atividades do dia a dia cotidiano. Então, eu vou ir ao mercado, o que eu faço primeiro? Né? Qual que é o método de compra que eu vou fazer? E você consegue procedimentar tudo isso de uma forma mais natural, né? Eu não quero aqui que você fique como um robô, né? Pensando em tudo, mas são detalhes que vão te ajudar a otimizar o seu tempo. E aí, como falei, pode ser 15 minutos, 20 minutos, mas isso te economiza um tempo bem bacana para você conseguir fazer as atividades. E o melhor, conseguindo ter clareza desse passo a passo, você também consegue ter menos perda de energia no seu dia a dia, né? Energia intelectual. Porque cada vez que você tem que pensar numa decisão, o que eu faço primeiro, o que eu não faço, e aí você já entra a culpa, fiz isso errado, era para ter feito antes. Tudo isso vai te tomando um outro tempo que não é estimado, que é esse tempo de ineficiência que você tem, que você perde ao longo do dia, e aí isso vai se alongando durante as atividades. Então, uma mesma atividade sem procedimento, como eu vou mostrar aqui, você demora X horas. Uma atividade com procedimento demora X minutos. Então, tudo isso é fundamental, tá? Então, passo a passo prático aqui para criar um método. Mapeia todos os processos de atividades, então senta. O que eu faria se eu fosse fazer essa atividade? Começar. Ou já fiz ela em algum momento, então eu faço isso primeiro, isso depois. Depois eu realizo todo esse fluxo que eu já pré-elaborei, vejo alguns detalhes, vejo o que faltou, o que tirou, planejo o método, então aí eu vou planejar realmente, isso aqui encaixa aqui, isso aqui não, né? Crio esse planejamento de fato efetivo e depois eu começo a aplicar isso no meu dia a dia. Por último, eu avalio, né, o resultado que eu estou tendo. Já começo a perceber que isso não precisa mais, eu começo a perceber que faltou uma atividade aqui no meio, e às vezes essa percepção passa ao longo do tempo também. E aí você vai otimizar o seu método naquelas atividades, tá? E aí isso serve tanto para atividades, como eu falei aqui atrás, atividades operacionais e atividades estratégicas, né? Então, se você tem uma atividade mais estratégica, você pode usar de métodos passo a passo para seguir, beleza? E aí, já puxando esse gancho de quais ferramentas utilizar, que eu falei aqui. Então, basicamente, você vai poder utilizar, né? Você pode utilizar documentos do Word para escrever mesmo, passo a passo. Você pode usar planilhas, que é o que eu gosto de fazer, planilhas com colunas, ou pode usar também mapas mentais, né? Todas as nossas lives eu preparo em mapas mentais. Então, eu já tenho uma estrutura, basicamente, um método para criar um conteúdo novo para vocês. Então, eu tenho o tema, eu tenho quais são as camadas que eu quero trazer aqui para vocês, e aí para cada conteúdo, óbvio, eu tenho sua especificidade. Mas eu consigo criar esse tema para vocês toda semana, baseado já numa lista que eu tenho de conteúdos, que eu já vou pensando, que vocês vão me passando, e depois eu vou encaixando aqui nos mapas mentais. Então, é uma outra forma. E plataformas de gestão de atividades, né, como o Notion, que eu também uso, dá para você também fazer todo esse procedimento, deixar salvo no seu arquivo para você acompanhar e seguir esse passo a passo, beleza? Então, são algumas ferramentas, mas, enfim, existem outras ferramentas que você pode fazer, beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Boa noite a todos aí que estão chegando à transmissão. Vamos, então, continuar aqui. Algumas dicas extras, tá? Com relação à criação do seu método, desenvolvimento de todo o seu método. Primeiro, agrupe as atividades do mesmo tipo. Então, sempre que você tiver uma atividade do mesmo tipo, você agrupa ela na hora de você criar o seu passo a passo.
para que você consiga ter mais efetividade na execução e não fique pulando de uma atividade a outra, voltando. Então, pense sempre no agrupamento de atividades semelhantes para esse processo, tá? Então, né, num método que você vai criar, em todo método que você vai seguir, tenha sempre o que é similar, próximo das atividades, porque cada atividade que você passa, você tem esse tempo de setup, vamos dizer assim, para mudar de uma coisa para outra e conseguir fazer. Simplifica ao máximo as etapas, então não é nada para ficar complicado aqui. Como eu falei, vão ter métodos de trabalho, métodos de aplicação que vão ser mais complexos, mas um método, de repente, dia a dia, comece ele simplificando, fazendo da forma que fique mais prática, visual para você e que seja fácil de você aplicar e que te ajude, entendeu? Então, cada um vai fazer de um jeito, cada um vai entender de uma forma, mas a ideia é você conseguir fazer e colocar isso no papel para conseguir fazer, beleza? A terceira dica é aprender com quem já fez e tem um método comprovado. Então, para várias áreas que você já quer fazer da sua vida, já existem pessoas que fizeram os métodos, testaram com elas, com várias pessoas, e elas conseguiram já ter resultados naquela área. Pode ser que não é o método seguido à risca, não se adapta 100% à sua realidade, mas só de você sair de um start inicial já é fundamental, já te ajuda você a sair. Você às vezes ficava, mas como é que eu faço? Então, por isso que é legal você sempre se espelhar nas outras pessoas que já fizeram método, que já cresceram, que já entenderam determinadas áreas. Então, por exemplo, para atividade física, já tem pessoas que, né, criaram esse passo a passo para você treinar, para você fazer os horários e tudo mais. Então, você consegue já pegar isso e entendendo melhor todas as atividades, você vai adaptando isso no seu dia a dia, tá? Então, aprender com quem já fez também é bem legal. Utilizando vários métodos, você poderá criar o seu próprio. Então, após você, então, aprender com várias pessoas, começar a usar os métodos delas, adaptados, você vai conseguir criar os seus próprios métodos, né, baseado na sua experiência, baseado no seu aprendizado. E aí você começa a correlacionar métodos de pessoas diferentes, de áreas diferentes, que você pode aplicar os conceitos e os princípios naquela atividade específica que você está fazendo, tá? Então, por isso que é legal e que é importante você estar sempre buscando, em todas as áreas, aprender esses métodos que vão te ajudar a ter essa clareza para realizar alguma atividade. Como eu falei, o método ele é um passo a passo, ele é um procedimento daquilo que você vai realizar, e aí você tem essa clareza na hora que você senta e sabe exatamente o que você vai fazer. Como eu falei, tanto para você fazer um método de trabalho, quanto para fazer um método de estudo, um método de atividade física, enfim, um método de fazer compras, por exemplo. Tudo isso vai te ajudar a poupar tempo e energia, como eu falei, que às vezes nem entra nessa conta e te dá um ganho absurdo. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou agora explicar o exemplo prático para ficar mais claro, que eu sei que falando aqui pode ser que tenha ficado mais difícil, né, de entender, de visualizar, né, todo esse aspecto. Então, agora eu vou compartilhar minha tela e vou explicar na prática como seria isso. Como seria mapear tudo isso, como é que eu crio um método para uma atividade operacional, nesse caso aqui, que eu quero mostrar para vocês, mas que ela se aplica muito bem a seguir todas as etapas que a gente veio falando aqui, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Beleza, estão vendo aí, certo? Vamos lá, então. O que acontece? Primeiro, dar o contexto, né? A gente criou os PECs das áreas de atuação mais comuns aqui que a gente tem dentro da Congresso. Medicina, nutrição, educação, saúde, engenharia, veterinária. Então, foram alguns dos PECs que a gente criou. E aí, para isso, a gente tinha que criar uma página como essa aqui, para trazer todas as informações para vocês entenderem o que tem no PEC, quais são os conteúdos, quais são os PECs, são nada mais é do que a união de vários acessos premium, de vários eventos nossos. Então, aqui tem toda essa concentração de todas as áreas, e aqui está toda essa estrutura. Então, precisava se criar 7 páginas dessa. Então, nós teríamos 7 PECs, tá? Essa era a ideia. Então, como é que eu ia começar a fazer isso? Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Fazer o primeiro.
Então, o primeiro que eu fiz foi exatamente esse pack de medicina. Então, eu criei essa página, eu já tinha um template pré-pronto, e aí é legal que, nesse primeiro, ele foi o que me abriu o template padrão que eu ia usar para os próximos. Então, eu já fui criando ele para criar, nesse caso, um template padrão como parte desse processo. Então, eu criei todo ele, tá? Seguindo toda essa etapa aqui. E aí eu já fui criando essas colunas, que são as etapas que eu tinha que cumprir, tá? De cada uma das coisas que eu tinha que pegar no site, que eu tinha que reunir para conseguir gerar uma página dessa, que é o meu resultado final. Uma página dessa, onde, de fato, a pessoa consiga clicar aqui e comprar o produto. Então, era esse o meu objetivo final, né? Então, é legal que no método você saiba bem claro qual é o seu objetivo final, tá? Então, eu sabia que eu ia precisar disso, então eu coloquei essa coluna primeiro. Você viu que aqui eu tenho o principal e o secundário, então eu só tinha colocado o principal, mas eu vi que precisaria de um secundário, que é exatamente esses banners aqui. Aí eu tenho o banner principal, que é esse banner aqui de trás, tá? Então eu tinha que colocar tudo isso aqui, fui colocando, fui validando, e aí eu finalizei o de medicina, tá? Então o de medicina foi o primeiro que eu fiz, adicionando todas as informações que eu já julgava relevante, algumas, como eu falei, eu fui otimizando isso. Assim que eu terminei, eu fiz todos esses outros packs aqui, né, os 6 que estão aqui, todos eles, eu fiz eles de uma vez. E aí que entra tanto o conceito de métodos, quanto o conceito de saber que você está trabalhando em escala de alguma atividade sua e você consegue reunir e agrupar atividades semelhantes. Então, qual que era a minha ideia? Aqui, ao final de lançar uma página, as 6 estariam prontas, tá? Então, qual que é a ideia? Na hora que eu fosse fazer o banner, eu faria de todas. Na hora que eu fosse fazer o banner secundário, eu faria de todas elas. Na hora que eu fosse fazer o conteúdo, eu pegaria o conteúdo de todas elas. Na hora de pegar os bônus, eu pegaria de todas as páginas. E assim sucessivamente. Fui fazendo sempre nesse formato vertical aqui. E aí eu ia cumprindo as atividades. Isso aqui é só a parte de preparação que eu chamo aqui dentro desse método que eu uso. Então, aqui eu preparei todas as informações necessárias para poder montar aquela página, tá? Então, no meu caso, essa página aqui, eu tenho várias informações, vários textos, né? Eu tenho os conteúdos, eu tenho aqui os banners com as informações, eu tenho aqui os bônus. Então, tudo isso eu reúno essas informações e vou dando esse checklist antes de ir para a página, tá? Então, a página seria a parte final do meu checklist, tá? Então, cheguei aqui, montei esse checklist todo. Deixa eu ver só se tá tudo certo aí. Tudo certo. Beleza. Aí eu montei esse checklist aqui todo e fui fazendo passo a passo de cada um deles. Depois que eu terminei tudo, aí sim eu criei as 6 páginas e fui montando. Agora eu vou montar só o banner de todas elas. Então, abria 6 páginas, só montava o banner de todas elas. Depois ia para a segunda sessão, vou montar esse texto aqui. Então, ia lá, montava o texto das 6. Quando eu cheguei lá no final, eu tinha todas as 6 páginas lançadas e publicadas, tá? Isso é mais eficiente, mais rápido que lançar página por página individual, por conta dessa característica nossa como ser humano de ser monotarefa. A gente conseguir executar muito bem uma atividade similar, né, da mesma área. Então, toda vez que a gente faz uma transição de uma atividade para outra, por mais simples que ela seja, a gente tem um processo de aprendizado, de mudança que faz com que a gente perca aquela eficiência de trabalho. E enquanto você faz sempre a mesma atividade, você consegue fazer isso. Então, por isso que aquelas dicas foram fundamentais para chegar aqui nisso que eu estou falando com vocês, tá? Então, montei isso aqui, montei as páginas, ao final estava tudo pronto, beleza? Então, só queria ilustrar isso aqui para vocês entenderem como que isso ajuda, de fato, a gente a construir, a conseguir executar uma atividade mais rápido, mais prática, mais eficiente, tá? E aí o legal aqui é o resultado que eu tive com isso. Então, né, eu montei as páginas do pacote. Na primeira página, que foi aquela de medicina, que foi a página teste, que eu falei aqui para vocês, né? Primeiro mapear as atividades. Então, eu já fui montando as colunas, já fui mapeando e fiz o fluxo todo de uma vez. Essa primeira página eu demorei 1 hora, tá, para estruturar essa página. Para estruturar o método, eu gastei mais ou menos 30 minutos depois para refinar, saber realmente o que eu queria, o que eu não queria, ver os elementos.
Tinha outras planilhas secundárias que eu não mostrei ali, que era onde eu estruturava algumas outras bases para as informações que eu ia reunir, então eu demorei mais ou menos 30 minutos para isso. Para executar as outras 6 páginas, depois que eu estruturei o método, tanto para reunir as informações quanto para criar as páginas, eu demorei cerca de 3 horas nas 6 páginas. Então, olha a diferença. Em uma página eu demorei 1 hora. Provavelmente na segunda página demoraria um pouco menos, né? Porque eu já iria conhecer um pouco mais o processo, iria melhorar, mas mesmo assim não seria um ganho muito grande. Eu acredito que, sei lá, uns 45 minutos, talvez uns 50 minutos eu faria a segunda página. Mas se colocar 1 hora, em média, eu demoraria 7 horas para fazer todas as páginas se fosse seguir nenhum método. Simplesmente eu ia fazendo cada página, finalizei, vou para a próxima e assim sucessivamente. Com método, eu consegui economizar 50% desse tempo, que me sobrou aí 3 horas. Se eu tirar a parte da estruturação do método, né, me sobrou 2 horas e meia que eu teria sido gasto se eu não tivesse criado esse método. Tá? Então, por isso que é importante você entender como é que funcionam os métodos, né, que é bem simples, como eu falei aqui, usando uma planilha, usando um próprio mapa mental, usando um texto, você seguir, saber essa ordem e saber também das atividades, né, agrupar as atividades. Nesse caso particular aqui, a gente está falando de uma atividade que ela é em massa e é operacional. Então, quando você tem que fazer alguma coisa muito operacional, você consegue fazer o método se torna mais eficiente. Quando você está numa parte estratégica, é legal você fazer para ter esse passo a passo que você tem que seguir da ordem. Só que na parte mais estratégica, de repente, eu estou fazendo uma estratégia de marketing digital. Então, eu tenho lá um passo a passo que eu tenho que fazer para lançar isso. É importante você ter esse método para seguir esse passo a passo e assim, ter, nesse caso, não é nem tanto tempo que você está prezando. Nesse caso, você está prezando mais pela qualidade no resultado. Por isso que eu coloquei aqui, né? Ter mais tempo e resultado, né? Porque é importante você ter resultado. Outra coisa, quando você deixa de ser multitarefa, né? Mudando de atividades muito rápida e fazendo uma página dessa, como eu te mostrei, por cada vez, né? Termino uma, vou para a próxima. A chance de espera é mais fácil de acontecer. Se você é monotarefa, está sempre na mesma tarefa, você consegue ter mais foco e consegue errar menos do que quando você vai mudando de tarefa, você acaba se confundindo, acaba perdendo foco e tem muito mais chance de errar. Então, por isso que foca, né, você vai ganhar tanto tempo, né, independente se é estratégico, se é operacional, e o resultado. E aí, no estratégico, o foco é mais, e no operacional, o foco é mais em tempo. Tá? Mas os dois têm os dois lados. Tanto no estratégico, se você for fazer algo que você está começando, não sabe, se você não tiver um método bem definido, você vai demorar mais tempo para conseguir fazer, e às vezes, beleza? Então, esse aqui são alguns dos aspectos que eu queria... Deixa eu dar uma travada aqui. Oi. Voltou. Deixa eu dar uma travada aqui, pessoal. Mas... deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tá tudo ok? Então, pessoal, a ideia é essa, né? Então, você vê como que a criação de métodos, entendendo esses dois princípios tranquilos, você já consegue ter uma economia de tempo no seu dia muito mais efetiva, tá? De qualquer atividade que você queira fazer, tá? E o método é esse passo a passo que vai te guiar, vai te fazer ter mais clareza e, como eu falei também, vai perder menos energia no dia a dia. Acaba que a gente perde muita energia quando a gente não tem clareza do que a gente vai fazer, de qual atividade, de como seguir, como executar alguma ação, alguma atividade. Então, por isso que é importante você conhecer os métodos.